Mas afinal, o que gera o sentimento? O que gera o sentimento é o comportamento. Eu sinto o que sinto porque faço o que faço. Mas a solução do problema não está na correção do comportamento, pois o que gera o comportamento é o pensamento, lembra? Sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Isso significa que você sente o que sente porque faz o que faz. E você faz o que faz porque segue determinada filosofia que foi armazenada na sua mente e se tornou seus pensamentos, sua verdade e seu modo de viver. Então, se suas escolhas, teus padrões, seus princípios, seus preceitos estão fora dos preceitos de Deus, você vai ter pensamentos que vão te levar a seguir determinado caminho. E seguindo aquele caminho, você vai ter um comportamento que podem gerar sentimentos de medo, de tristeza, de impotência diante das circunstâncias. Eu vou dar exemplos aqui de filosofias contraditórias ensinadas hoje pela grande mídia sob o conceito da hegemonia cultural. Hegemonia cultural é a dominação ideológica de uma classe sobre a outra que se dá a partir de uma espécie de transformação do psicológico do ser humano. Ou seja, ao invés de tomarem uma sociedade através de uma revolução armada, a tomam através da revolução cultural. Nos dias atuais, é basicamente você assistir um canal ou abrir uma revista pré-adolescente e tá lá falando sobre liberdade sexual, ideologia de gênero, ou você assiste um filme, um seriado onde propositalmente colocam um demônio como um ser legal, de bom coração e Deus mau, insensível, taxam o homem fiel como otário, retrógrado, e o adúltero como um cara descolado, gente boa, a traição, o divórcio como algo normal, compreendem? Eles invertem os valores, fazendo o que é mal parecer bom e o que é bom parecer mal, e fazem isso de forma tão inteligente, tão bem elaborado, às vezes até divertido, que as más intenções escondidas por detrás tornam-se imperceptíveis. Pois o mal, ao contrário do que muitos imaginam, surgem revestidos de amor. Se transfiguram em anjos de luz com discursos e frases de efeito do tipo: ah, nada errado se te faz feliz, ou então opte por aquilo que faz teu coração vibrar, soa tão bonito, tão do bem, né, que na inocência, na melhor das intenções, acabamos abraçando essas ideias, essas filosofias que aos poucos vão se sedimentando na nossa cabeça, formando o nosso subconsciente, ao ponto de influenciarem diretamente em nossas escolhas diárias. E assim, eles vão moldando a sociedade, a maneira como bem desejarem, através da cultura, dessa forma tão sutil que a gente nem se dá conta. Eu vou dar exemplos. Para a sociedade, hoje, é absolutamente normal se relacionar sexualmente com diversas pessoas ao longo da vida. E se aquilo é natural na tua mente, se faz parte da sua filosofia de vida, você vai ter esse comportamento e naturalmente vai ter vários parceiros, e tá tudo bem, não é? Afinal, a sociedade diz que tá tudo bem, que isso é normal. Através dos filmes, das novelas, dos realities, das músicas, da influência de personalidades públicas, então tá tudo ok. Porém, tem uma parte que eles não nos contaram. Como essa filosofia é equivocada e está fora dos preceitos de Deus, em algum momento isso vai causar um mal-estar emocional muito grande. Porque mesmo sem saber, você transgrediu um preceito do Criador. Todo mundo quer ser feliz. Mas aqui conseguimos perceber que a tristeza também tem o seu lugar. Porque quando eu faço algo errado, ética ou moralmente falando, quando eu falo de ética, eu falo do comportamento adequado para vivermos em sociedade, e moral tem a ver com aquele código de certo e errado. É claro que muitas vezes a ética e a moral se cruzam, mas quando eu faço algo errado, considerado um comportamento inadequado, eu preciso reconhecer que aquele comportamento foi prejudicial para mim ou para outras pessoas de alguma maneira. Então, quando isso fica claro para mim, através da emoção, eu posso tentar identificar o porquê eu tive aquele comportamento e tomar atitudes para modificá-lo, entende? Deus colocou em nós o senso de certo e errado, mesmo que você não seja um cristão. Existe uma campainha de alerta que é consciência. Com o tempo, essa campainha fica cauterizada, ou seja, ela vai perdendo a sensibilidade. É quando se inicia o processo de inversão de valores dentro da tua mente. E então você é facilmente manipulado e doutrinado por um sistema mentiroso que, nesse caso, te incentiva a satisfazer os seus desejos sempre que tiver vontade e sem pudor algum. Afinal, o importante é ser feliz, não é? Sabemos que o sexo foi criado por Deus.
com um propósito lindo envolvido. E tudo que Deus criou é bom. Logo, Ele deseja que desfrutemos sim desse prazer, porém com responsabilidade e dentro do contexto seguro ao qual Ele determinou. Pois quando é fora, gera inquietude e tristeza de alma. E um dos principais motivos está no livro de Marcos, onde está escrito: e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Quando você se relaciona sexualmente com alguém, mesmo sem ter consciência disso, ambos se tornam uma só carne, uma única pessoa. Ou seja, tudo que ela tem de bom ou de ruim, emoções, traumas, sentimentos e, em alguns casos, até mesmo os vícios, podem passar a fazer parte de você também. Sendo assim, é arriscado demais banalizar algo tão sagrado como o sexo, onde a partir dele nós criamos o laço de alma mais forte e poderoso que existe na natureza. É palavra, percebe? Transgredir outros princípios como servir ao dinheiro, desonrar pai e mãe, cobiçar os bens do próximo, idolatrar pessoas, objetos, todos esses comportamentos também podem adoecer a alma. Quer ver outro exemplo? Pesquisadores da Universidade de Pávia, na Itália, comprovaram que quando ouvimos informações ruins de pessoas conhecidas, a fofoca, todo o sistema de recompensa é superativado. Ou seja, o cérebro libera oxitocina, dopamina, dá prazer. Por fora, a fisionomia pode ser de piedade, mas o estudo comprovou que dentro do cérebro ficamos em festa, é neurológico. E por esse motivo, conversas levianas e fofocas viciam, começam a fazer parte do nosso cotidiano como se fosse algo normal. E isso não deve ser assim, meus amigos. É um prazer momentâneo que não vale o alto preço a ser pago por ele, pois isso pode gerar sentimentos e talvez até doenças correspondentes a todo o mal que você vem plantando com as palavras. Talvez sem maldade, sem perceber, apenas porque esse hábito de apenas comentar a vida alheia se tornou um vício. Pois além de liberar hormônios do prazer, é uma forma de sentir-se superior aos outros. Isso é muito prejudicial para todos os envolvidos e mais ainda para quem fala. Como diz em Mateus, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. E tem diversas outras passagens orientando sobre o mal que cada palavra inútil proferida carrega. Inclusive tem uma que fala sobre as 6 coisas que Deus odeia e a 7ª que ele abomina. Entre as 6 coisas tem homicídios, mentira, e a 7ª que ele diz abominar fala justamente sobre quem semeia contenda entre irmãos. Para vocês terem uma ideia da gravidade que é fazer um mau uso das palavras. No Antigo Testamento, a palavra abominação se referia a tudo que era impuro, reprovável, maldito. Então isso mostra que a 7ª coisa é tão feia, tão nojenta, que enjoa a Deus. Nossas palavras devem ser para construir, para dar vida, ânimo, esperança, jamais para desconstruir. Aos outros dou o direito de serem e falarem como quiserem, mas quanto a nós, temos o dever de atingir a plenitude de caráter. O Deus ao qual dizemos servir é perfeito e nós somos um reflexo dele na terra. Portanto, temos que domar, que disciplinar a nós mesmos e não nos permitir copiar padrões tolos de comportamento. Na carta de Paulo aos Romanos ele diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não precisamos nos amoldar ao padrão do mundo para sermos aceitos. Não é porque o outro tem que eu preciso ter, não é porque o outro faz que eu preciso fazer. A nossa obrigação é amar ao próximo, independente de suas escolhas, mas mantendo nossos pensamentos e decisões individuais, de acordo com os nossos valores. Pois um pensamento equivocado a respeito de algo ou alguém pode comprometer todo o nosso futuro. Quer ver? Um dia, mulher, nos disseram que homens machos não prestam, que são opressores, agressivos, abusadores, praticamente uns monstros. Isso é uma grande mentira. E aceitar esse pensamento medíocre que vem sendo reproduzido propositalmente pela mídia e por uma grande parte das mulheres pode te impedir de desenvolver relacionamentos construtivos por uma vida inteira. Tem homens que se comportam feito animais por aí? Sim, lamentavelmente sabemos que tem. Um homem macho jamais agride, causa medo ou torna-se um risco para sua família. Pelo contrário, homem de verdade ama e protege. Agora, tem mulheres más que agem feito animais por aí? Sim, sabemos que tem,
mulheres extremamente cruéis. Eu tenho verdadeira aversão a qualquer tipo de violência, seja contra mulheres, contra homens, pretos, brancos, índios, tudo. Não é sobre agressores que estou falando aqui, pois isso é algo tão absurdo, tão irracional que é caso de polícia. Eu estou falando sobre formas de pensar, de se comunicar, de se expressar, de se impor, de comportamentos característicos dos homens. Definir uma categoria como mal, igualando a todos pelas exceções, é ignorância. Chega a ser ofensivo, não é sábio generalizar. Tem muito homem de excelência moral por aí, respeitosos, trabalhadores, machos de verdade. Macho não é escroto. Homens machos, viris, com instinto protetor e provedor super aguçado, são incríveis, são maravilhosos, e é exatamente esses machos que não negociam seus valores para se encaixarem num padrão contraditório, opostos aos seus princípios. Exatamente esses merecem ser respeitados e honrados por todas nós, e honrá-los não anula a importância, a capacidade e a grandeza de uma mulher. O fato de sermos diferentes dos homens, fisiologicamente falando, o que é incontestável, e fortalece a narrativa de que existem sim assuntos e coisas específicas para cada sexo, porém isso não faz de nós mais ou menos importantes, apenas diferentes. Ambos têm funções importantíssimas na sociedade. Portanto, travar uma guerra contra nossos irmãos, visto que estamos num país onde o primeiro artigo da Constituição é a liberdade, não tem fundamento algum. Isso só prova o nível de instabilidade emocional daqueles que desconhecem o teu valor e então precisam arrumar meios de prová-lo o tempo todo. Nós não precisamos, mulher. Sabemos o nosso, somos indispensáveis. Fomos criadas de modo especial, inclusive de uma matéria-prima muito mais resistente, para tornar perfeito o que estava incompleto. Não apenas no sentido conjugal, pois individualmente já somos inteiros, mas no sentido humanitário, pois nossas características tão distintas se completam. O nosso valor muito excede de finas joias. E o valor de uma mulher não é definido por sua profissão, seus títulos, pelo formato do seu corpo, sua conta bancária, seus enfeites, nada disso. O valor de uma mulher está no seu interior, num espírito dócil e tranquilo que não perece com o tempo. E antes que erroneamente você associe a palavra dócil ao cachorro, aos animais, eu vou explicar o que ela realmente significa. Dócil é aquele que aprende com facilidade, que não oferece resistência ao aprendizado, que ama a repreensão, pois sabe que por trás dela está escondida a oportunidade de crescimento. Aí está o verdadeiro valor de uma mulher e de um homem também. Conhecimento é poder. O medo, a ansiedade, a angústia vem porque eu não conheço suficientemente o Deus que me criou. Não o conhecendo, eu tenho a minha filosofia de vida desenhada por pessoas com o mesmo nível limitado de consciência que eu. Alguns bem mais, é claro, outras menos, mas é evidente que a consciência de Deus exposta nas Escrituras é superior a qualquer uma existente no mundo, mesmo as mentes mais brilhantes da história, que ainda que sejam valiosíssimas e contribuam para o nosso desenvolvimento intelectual, em hipótese alguma, elas substituem a mente e a sabedoria de Deus. E pela graça, ainda temos acesso a essa sabedoria. E quando pautamos a nossa vida nos conceitos de Deus, o nosso pensamento é moldado, forjado nos valores dele. Então temos um comportamento correspondente que inevitavelmente resultam em paz, alegria, contentamento. Quando estamos no efeito manada, típico dos animais, vivendo o que a sociedade diz que devemos viver, perdemos como humanidade a capacidade de buscar conhecimento. Então passamos a aceitar o que nos é imposto e ainda saímos reproduzindo por aí. Isso adoece a alma. Seja exigente com o que você permite entrar na tua mente e fazer morada no teu coração, porque é exatamente isso que irá determinar o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir e os frutos que iremos colher dessas ações. Uma mulher, um homem com valores e princípios bem ajustados no amor, certamente farão a diferença no mundo que está à sua volta.